Olá professor, olá professora, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar sobre a lição de número 6, cujo título é A Razão da Nossa Esperança. Eu quero lembrar para você que o mais importante dentro da sala de aula é que haja a participação dos alunos, que eles tenham a interatividade e que se eu tiver uma aula que eu como professor não fale nada, mas os meus alunos falem muito e aprendam, isso é muito melhor do que o contrário, uma aula que o professor fale muito, os alunos não falem nada e no final das contas não tenham a captação do que é o aprendizado que eu estou querendo. Então, busque sempre isso, a participação do seu aluno, a atividade em sala de aula. Se você envia o vídeo para ele durante a semana, quer dizer que boa parte do assunto ele já absorveu, então não precisa repassar todo o assunto em sala de aula, mas sim provocar que o aluno produza o próprio aprendizado através da discussão, da apresentação dos temas, de todas essas coisas que são muito interessantes. Nessa lição de número 6, nós vamos ter 3 assuntos sendo abordados. O primeiro assunto é o aspecto da qualidade de vida cristã, a unidade, o perdão, a paz entre os irmãos e com os outros, que é algo importante para o caráter e o comportamento cristão. O segundo aspecto é a questão do sofrimento, como os cristãos devem enfrentar a questão do sofrimento e como devem lidar com isso. E o terceiro aspecto é a questão da defesa da fé, como eles devem saber apresentar a sua fé. Na primeira questão, há um aspecto importante aí a ser trabalhado, que é o aspecto da língua. Pedro diz: quem quiser ver dias bons e amar a vida, refreie a sua língua. Se você preferir começar trabalhando com esse tema, eu quero sugerir uma dinâmica. Você procura ou peça que os seus alunos procurem ditados populares que falam sobre a língua, como a língua, a boca, né? Boca fechada não entra mosquito, quem tem boca vai a Roma. E aí que esses ditados sejam explorados por eles em grupos ou individualmente, dependendo do tamanho da sua turma, para entender o que isso significa e qual a importância de nós cuidarmos com o que falamos. E o outro aspecto importante dessa lição é o aspecto da defesa da fé. Como muitos dos nossos jovens nessa faixa etária, eles já estão na universidade ou se preparando para entrar na universidade, é importante nós pensarmos sobre isso. Então, levante a discussão em sala de aula sobre em que situação eles já enfrentaram momentos assim, se o professor de filosofia, de sociologia, se o professor de história já os confrontou, em como eles se sentiram, como eles estavam preparados ou não para responder, o que eles devem fazer em função disso, de maneira que a estatística diz que 60% dos nossos jovens, quando vão para a universidade, eles se desviam. E na maioria das vezes, por que isso acontece? Porque nós não estamos preparando esses jovens para argumentar, para discutir, para apresentar, como diz Pedro, com mansidão e temor, a razão, a compreensão da nossa esperança, da nossa fé. Nós precisamos preparar melhor os nossos jovens e eles precisam sentir-se também com a necessidade de se preparar para estar diante dos seus professores, dos seus colegas, capazes de fazer essa defesa. Então explore bem esse tema, trabalhe isso bem em sala de aula, de maneira que, claro, em uma aula você não vai conseguir que os jovens estejam preparados, mas em uma aula você pode conseguir motivá-los a que eles queiram buscar essa motivação para se preparar cada vez mais para defender a nossa fé. Deus abençoe você. Por favor, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, marque lá o sininho para receber as notificações, mande esse vídeo para outros professores, incentive que eles possam estar trabalhando isso também e também nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.